Fala pessoal, aqui é o Leonardo. Vamos lançar uma nova série. E como eu tô fazendo um review de um livro por semana que eu leio, me chama a atenção, né? E como tem bastante coisa, digamos que vai ter bastante conteúdo, né? Vai ser interessante. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço você que me acompanhe, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, os links estão na descrição. Seja no Instagram ou no próprio X. Sem mais, então vamos lá. Teoria das três moedas. Esse livro me chamou a atenção pelo seguinte ponto. Ele brinca com a ideia da... meio que uma expansão da pirâmide de Maslow, se você for pensar, que é aquele conceito trazido por Abraham Maslow, acho que em 43, que ele fala os cinco pilares, né, de necessidades humanas, né? Fisiológicas, aí depois você tem as questões de segurança, depois sociais, estima e autorrealização, né? Que é basicamente o que nos rege, nos movimenta como humanos, né, se a gente for pensar. E essa pirâmide, infelizmente ou felizmente, ela é um bocado real, né? Ela se reflete bastante no dia a dia, no mundo real como um todo. É interessante pensar como a gente se comporta dessa forma. E o que me chamou a atenção nesse livro em particular é como o autor explora essa ideia, né? Ele basicamente criou um modelo um pouco diferente, né? No qual ele fala dessas três moedas que são basicamente três em suma: do corpo físico, que representa o material do dinheiro; a segunda, do conhecimento, que ele coloca meio como alma ali; e a terceira, finalmente, como o espírito, que é essa busca por espiritualidade. Claro, na visão dele, que eu vejo como cristã, né? Mas é interessante. Mas o que me chama a atenção é a forma como ele meio que abordou isso, porque a questão material é realmente, acho que o maior problema humano, se a gente for pensar, né? E é o que tá com a maior parte das pessoas, é o que mais gera problemas como um todo. E realmente o autor também propõe essa conexão entre as três, né? De fato existe, no sentido assim de que uma mal equilibrada inevitavelmente te impede de fluir na outra, né? E é interessante pensar nesse comparativo, porque na pirâmide de Maslow, se for pensar nas necessidades humanas, se você busca, não é teoricamente possível você alcançar algo acima da pirâmide sem complementar as de baixo. Mas na prática acaba sendo o contrário. Se você busca, por exemplo, a autorrealização, a tendência é que todas as outras meio que se satisfaçam ao longo do caminho. Claro que não é algo simplesmente, não, vou buscar me autorrealizar, não. É um processo pensado, planejado, naturalmente. Mas todas as outras meio que caem em posição de forma natural à medida que você faz esse processo, que você tem uma busca minimamente alinhada com algo maior, né? E tem essa questão dos degraus também, né? Que sempre que você fala de buscar coisas maiores que você entra na questão de espiritualidade. Sempre que você busca isso, por natureza, você meio que resolve todo o restante. É meio que contraintuitivo, mas na prática acaba sendo assim. E o que me chama a atenção é exatamente isso, porque o autor propõe isso em suma, né? E nós temos essas três esferas, de fato. Ele traz aqui que é a questão do corpo físico, a questão da moeda da alma e do espírito. Da alma sendo conhecimento, né? E eu achei uma metáfora bem interessante que ele propôs ali. Que ele fala que o sofrimento é realmente advindo da ausência de conhecimento humano. E, de fato, se você for pegar a nossa realidade, a maior parte dos nossos problemas é devido à ignorância, em grande parte, né? Se você realmente olha para os seus próprios problemas, grande parte das nossas ausências, nossas carências, entre aspas, são fruto de nada mais do que falta de conhecimento, de ignorância verdadeira, de inabilidade de ou saber navegar mesmo no mundo, né? De não entender como as coisas funcionam de fato. Porque se você meio que sabe as coisas, você sabe onde você sabe quem buscar, sabe o que fazer. Logo, não existe dificuldade real, é simplesmente uma execução o tempo todo. Então você consegue o que você quer, você consegue o que você precisa em qualquer dado momento, porque você sabe como fazer. Isso é bem real e interessante. E além disso, é claro, ali ele dá bastante exemplos bíblicos, eu acho interessante, apesar de eu não seguir essa vertente, mas eu acho interessante que enriquece você tem esse tipo de cunho. Mas o interessante também é quando você leva isso, que o desequilíbrio realmente leva esse problema, né? E eu acho que essa conexão que é interessante de ser explorada, porque das três moedas, entre aspas, porque, de fato, se você falta dos elementos básicos materiais, por exemplo, se você falta de dinheiro, se você está endividado, você não vai conseguir pensar em espiritualidade, você não vai conseguir pensar em conseguir, sei lá, estudar de forma plena, se focar nos projetos. Apesar de que talvez você deveria, que assim se resolver esses problemas, mas fica muito mais difícil fazê-lo. Logo é complicado. No entanto, se você o faz, você consegue superar, mas
existe essa problemática, essa conexão direta e indireta, né? Então é meio que fundamental. E finalmente do espírito, né? Que se remete a essa busca espiritual, que quando você de fato busca algo maior que você mesmo, quando você está alinhado com ideais maiores que você mesmo, no sentido de buscar se preencher, sabe? Essa coisa que é difícil de explanar, de colocar em palavras de forma adequada, mas que todo mundo meio que precisa, né? Uma razão filosófica de ser. Aí você pode ir para qualquer direção que você deseja. Eu acho isso um bocado interessante. Se você é cristão, se você é espírita, se você é islâmico, enfim. É fundamentalmente uma busca por algo maior, é uma elaboração filosófica de uma razão de ser. E que só toma formas diferentes, mas que fundamentalmente combinam na mesma coisa se você for a fundo bastante. E essa é a parte que me interessa ao menos. Mas apesar de ser um livro bem curto, acho que nem cairia como se 40 páginas, meio que um mini livro, mas eu achei interessante. Vale o comentário, o review, só por um sinal breve que me chamou a atenção. E realmente essa questão do conhecimento me chamou a atenção, porque de fato, esse ponto de que o conhecimento é meio que a ausência dele, na verdade, é sempre a raiz de tudo, a problemática humana, é uma coisa que infelizmente é real demais para ser ignorada, que é uma verdade, né? E uma até complicada de se lidar depois que você meio que entende, porque de fato, se você olha para o mundo, para a realidade, para os problemas que todos nós temos e as pessoas têm em média, literalmente se resume a isso. Se resume a falta de ferramentas, a falta de conhecimento, a falta de saber como. E claro, também tem o aspecto de vontade, né? Sempre a gente tem que levar isso. O livre-arbítrio existe. E se você realmente quer mudar, você muda. Apesar de que cada caso é um caso, mas na prática, se você tem esse anseio, você consegue encontrar meios para escapar do seu próprio meio, seja isso qual for. Enfim, é interessante pensar e ter essa perspectiva de como o conhecimento nos afeta e nos transforma também ao mesmo tempo, porque eu acho que essa é a segunda face dessa coisa, né? O quanto o conhecimento pode levar uma pessoa. E a ausência dele também se torna incrivelmente problemática, no sentido de sofrimento mesmo, no sentido de realmente dificultar como as coisas são para você como indivíduo, como humano, existir aqui em qualquer dado momento, né? Bom, essa é a review que eu deixo aqui sobre... Bem, na verdade não tem exatamente muito o que explorar, porque é um livro bem curto, mas os próximos eu vou trazer mais detalhes, vai ser bem um pouco mais rico. Mas eu agradeço pela atenção, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou do vídeo. A gente se vê no próximo review. Até!